E aí, tudo bem? Prof. Rodrigo, de Sociologia, do Verbo Enem. Turma, vamos falar agora aqui sobre o histórico, o período que surgiu as ciências sociais, que surgiu essa sociologia. Bom, tem que lembrar que as ciências sociais, ela é uma área do conhecimento que ela deriva da filosofia, da história principalmente, e com aí apoio de várias outras áreas, como a economia, por exemplo. Agora, o período histórico que surgiu as ciências sociais é o século XIX. Isso mesmo, o século XIX num contexto histórico europeu de Revolução Industrial. Queridos, a Revolução Industrial, onde lá na Europa, principalmente na Inglaterra, depois vários outros países fizeram esse processo igual, a manufatura se transformando em maquinofatura. O produto manufaturado artesanal num produto maquinofaturado, num produto industrial mecanizado. E é nesse contexto de industrialização na Europa, da Inglaterra e depois ao longo do século XIX, mais para o final dele, a Alemanha, que mais? A França, a Itália, a Rússia, que começam a mudar as formas de relações sociais. Começa a crescer a população urbana e a diminuir a população rural. Dois grupos se sobressaem na sociedade industrial. A burguesia, os donos da produção, né, gente? E o proletariado, os trabalhadores. E para entender essa sociedade que surgia, a sociedade do capitalismo industrial, a sociedade do liberalismo econômico, a sociedade da indústria, da burguesia e do proletariado, para entender a desigualdade social, para entender a diferenciação entre esses grupos sociais, a exploração do trabalho, um termo importante da sociologia que nós chamamos mais-valia, a gente vai ver o que é mais-valia com o tempo. Enfim, para entender essa relação da sociedade industrial, surge aí alguns pensadores como Durkheim, Karl Marx, Comte, que pensam em discutir, em fazer reflexões sobre essa sociedade do século XIX, a sociedade da industrialização, que começava a aparecer com muita força lá na Europa. Também, gurizada, vai lembrar do Iluminismo. Gente, o Iluminismo promoveu a transição de idade moderna para a idade contemporânea. O século das luzes é o XVIII, mas é apenas no século XIX que as ideias iluministas se consolidaram. Que no século XIX, aquilo que nós chamamos de idade contemporânea se consolidou. Tudo bem? Então o Iluminismo, junto com a industrialização, é o contexto histórico desses primeiros cientistas sociais. Durkheim, Weber, Karl Marx, certo? Então aqui as revoluções liberais, que são aquelas várias guerras ao longo do século XIX, onde a burguesia passa a tomar conta, passa a assumir a política dos seus respectivos países lá na Europa, e essas burguesias passam a promover nos seus países reformas políticas e econômicas que levam a uma maior industrialização. E o capitalismo, como eu já disse, se consolidando, turma. Então, queridos, é nesse contexto de século XIX, de industrialização, de iluminismo, o período contemporâneo aí, que surgiu as ciências sociais. Certo? Então, até a próxima, sucesso para vocês, um abração, tchau, tchau.